Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje eu tava querendo falar de um assunto, já que ainda estamos num pequeno hiato entre a nova formação, vamos colocar assim, né, da Imperium Fortuna, o novo modelo e etc. E então, antes da gente começar a entrar nesse novo modelo, onde a gente vai ter, né, matéria, podcast de segunda a sexta-feira, eu queria falar sobre algumas coisas que eu tenho observado. E engraçado que nessa uma semana que eu fiquei sem gravar podcast e tal, porque eu tava trabalhando, etc., eu fiquei observando o que é que o meio ocultista tem falado ultimamente. E me vieram algumas questões que eu achei interessante de levantar sobre prosperidade, sobre sorte, sobre fé e sobre anjos, certo? Então esse podcast vai ser um podcast um pouco variado e um pouco mais bate-papo, podcast de ideia mesmo, certo? Um blog, né, vamos botar assim. Mas eu acredito que vocês vão entender mais ou menos o que eu estava querendo falar no começo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês me acompanhem aqui. Ontem eu estava vendo, né, uma live que rola toda semana. Acho que é do pai Anderson de Ogum, né? Acho que é Magia em Debate, alguma coisa assim. E aí um dos nossos membros, o Eren, ele faz parte, né, do grupo de debates. E obviamente o debate é a melhor coisa que um ocultista pode fazer, né, em grupo, porque ele vai conseguir ter outras visões sobre o que ele está estudando e praticando. E isso é muito interessante, né, principalmente quando são várias pessoas de várias áreas diferentes. E foi inclusive por conta disso que me veio essa questão. Eles estavam falando sobre prosperidade. E tem um cara lá que ele acredita que sabe de tudo, e aí ele falando sobre prosperidade, e falando que já fez vários tipos de rito e etc. Eu vi uma questão que eu acho interessante, que eles falam assim, não, porque para você fazer um ritual de prosperidade, a pessoa não pode ficar parada. Ela vai, por exemplo, fazer um ritual para um anjo, ou ela vai fazer um ritual para um gênio, para uma fada, alguma coisa do tipo, e vai solicitar que consiga alguma coisa, então essa pessoa não pode ficar parada. Ela tem que, por exemplo, procurar um emprego, ela tem que botar algum produto para vender, ela tem que correr atrás de alguma coisa, e o ritual que foi solicitado vai fazer com que essa coisa tenha mais chances de acontecer. Eu pensei comigo. Eu tava conversando com um amigo meu aqui da Imperium, que inclusive é apoiador, certo? Da questão do meu brinde, né? O Fortuna. E eu falando que Fortuna significa sorte. E ele falou, mas por que sorte? Aí eu citei pra ele a questão do Salomão, né? Daquela história que o Salomão, quando falou com um anjo, né, que perguntou para ele o que ele queria de Deus, ele disse sabedoria. Aí eu disse que eu pediria sorte. Por quê? Porque sorte nada mais é do que uma chance maior de você conseguir atingir o seu destino quando você está procurando alguma coisa que você realmente tem chance de conseguir. Ou seja, existem sim determinados casos, determinados momentos que você não vai ter como fazer alguma coisa. Então não adianta ter sorte, não é pra você. Então, por exemplo, tu pulou de um prédio. Eu quero ter sorte e algo vai me salvar. Mano, não tem nada que possa te salvar se tu pulou de um prédio, entendeu? Mas em todo o resto, um pouco de sorte é algo que ajudaria bastante. E aí eu tava reparando nessas explicações que eles estavam dando ontem, né, nesse pequeno debate sobre rituais de prosperidade, trabalhando com anjos e coisa do tipo, é que, na verdade, o que eles pedem nada mais é do que sorte pra pessoa, né? Porque, tipo, olha só, você vai, por exemplo, você quer prosperidade, mas você vai ter que ir procurar um emprego, por exemplo. Se a pessoa ela vai ter que procurar um emprego e aí você vai pedir prosperidade para ela, na verdade o que você está pedindo é para que ela tenha a sorte de conseguir ir bem na entrevista
ou que todo mundo que vá concorrer com ela não consiga ir bem na entrevista, ou não consigam ir, ela seja a única pessoa, então por conta disso ela será obrigada a ser a única escolha possível. E isso nada mais é do que uma grande cagada, ou seja, ela deu uma sorte do caralho e por conta disso ela foi, né, solicitada para aquele emprego, e aí por conta do emprego ela conseguiria dinheiro, e o dinheiro é tido como prosperidade para a maioria das pessoas. Então vamos dizer que o que a pessoa pediu foi sorte, fortuna, certo? Muitos de vocês já devem ter percebido isso, né? Que eu sempre termino os meus podcasts com fortuna. Por quê? Porque eu estou desejando sorte para todas as pessoas que ouviram meu podcast até o final, né? Vocês percebam que eu tenho uma ligação com esse quesito. Então eu tava vendo depois o conceito de quase todo o ritual que as pessoas fazem, por mais que elas tentem glamourizar e etc., tirando quando não são acordos diretos com uma entidade, do tipo, eu vou evocar um determinado demônio que vai literalmente falar comigo e eu vou pedir especificamente determinada coisa, que aí é onde a pessoa já entra no quesito de pacto e coisa do tipo. O que normalmente as pessoas solicitam é sorte, né? É tipo, eu quero passar na faculdade, eu quero que o meu amor volte, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter saúde, eu quero que tal pessoa passe bem na cirurgia e coisas do tipo. Nada mais é do que a pessoa pedindo sorte num momento em que a pessoa tá com algum problema. E quando a gente fala de prosperidade, é engraçado isso, porque a gente normalmente pede prosperidade só quando a gente tá na merda, né? Raramente você vê uma pessoa parando tudo que ela tá fazendo de bom no momento bom para fazer um ritual para conseguir mais. E esse é o maior erro que a maior parte das pessoas do meio ocultista, que normalmente são as pessoas que estão começando no meio do ocultista, realiza. Que é o fato de, eu já tô bem, eu não preciso mais fazer um ritual de prosperidade. Eu tô mal, então agora eu tô com azar, eu preciso fazer um ritual de prosperidade. Então, o que realmente deveria ser feito é o exato contrário, né? Tipo, quando você tá bem, é o exato melhor momento para você fazer algum tipo de ritual de prosperidade. Por quê? Porque você não tá no teu ápice, né? Você pode estar bem, mas você não tá no máximo do máximo do máximo de prosperidade. Lembrando que quando eu falo prosperidade, não é só questão de dinheiro, não. Normalmente a prosperidade é ligada a o monetário, é ligado ao amoroso, é ligado à questão do corpo, da saúde e tal, né, fraternal e coisas do tipo. Então, quando as pessoas dizem que você tem que agradecer quando tá tudo bem, porque você tá entre seus amigos, que você tá com grana, que você tá com saúde, esse agradecer, na verdade, é você enaltecer aquele momento de sorte que você tem. E você tem que solicitar mais sorte. Até por conta disso, quando você pega um copo, você levanta ele, você brinda e você deseja mais saúde, né? No nosso caso aqui da Império Fortuna, a gente brinda desejando mais fortuna. Não só para as pessoas que estão brindando conosco, mas para si mesmo. E, inclusive, se vocês pararem para pensar bem, foi inclusive algo que me veio à mente nesses dias que eu tive algumas dificuldades, né, com o quesito financeiro aqui da Império. Nossa, deu um caos do caralho, até por conta disso eu dei uma atrasada, né, no upgrade do site, que o pior momento para você procurar por prosperidade, por sorte, né, por fortuna, é quando você tá na merda. Por quê? Porque vai dar muito mais trabalho, certo? Para você conseguir atingir aquilo do que quando você tá bem. Porque quando você está já na merda, quando você já caiu na lama, você já tá no teu umbral espiritual, você tá danificado. Então, a chance de você conseguir realizar um ritual com a plena perfeição, né, que aquela prática pede,
é muito pequena. Então, na verdade, você tem que aproveitar os momentos que você está muito bem, que você está muito bem equilibrado, muito feliz, e aí nesses momentos sim é que você vai continuar fazendo os seus rituais de prosperidade. E é onde entra uma questão interessante. Quando você vê normalmente um praticante de magia assíduo, ou seja, uma pessoa que já está há muitos anos praticando magia, uma das coisas que você encontra é a prática diária, né? Ao contrário das pessoas normais, dos trouxas, como dizia em Harry Potter, né? As pessoas normais, elas só fazem um ritual quando elas precisam. O bruxo de verdade, o ocultista de verdade, o magista de verdade que seja, ele faz o ritual constantemente. Assim como uma pessoa reza sempre antes de dormir, né? Esse ocultista, ele faz os seus rituais de prosperidade, aquele assunto, né, que eu tô citando, ele faz todo dia. Eu vou terminar por hora, certo? Porque esse é um podcast bem curto, né? Como eu disse, nós vamos ter um novo formato aqui na Imperium Fortuna, onde teremos mais podcasts, sendo 2 mais curtos, teremos mais entrevistas, teremos convidados, no caso, gravando seus próprios podcasts e apresentando pra galera. Então, esse podcast, como eu disse, ele tá mais para blog, né? O assunto foi sorte, prosperidade e práticas de prosperidade. Obviamente, cada pessoa tem o seu tipo de prática favorita, então não vou citar aqui rituais de prosperidade, porque vocês podem encontrar vários deles na internet, certo? Em livros. Lembrando que quando eu falo internet, normalmente estou falando de livros na internet, tá, gente? Não vai em blogzinho, não. A não ser que o blog mostre de onde veio o texto, certo? Então, o que acontece? Procurem os rituais, porque boa parte, esses rituais, eles são baseados no conceito de fé, certo? Muitos deles são canalizações de vontade que o praticante vai ter para conseguir alterar, no caso, o equilíbrio ao redor dele e trazer então um pouco mais de sorte e assim a prosperidade que ele tanto procura, certo? Bom, isso daí eu sei que vai dar um debate bem longo lá no nosso grupo, então lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br. A gente tem o nosso Apoia-se, que você pode trazer mais sorte e prosperidade aqui para Imperium Fortuna, começando com uma doação de R$5. Você pode doar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, quantas vezes você quiser. Pode doar de R$5 a R$50 mensal, ou somente uma vez. Todo o dinheiro que vocês doam lá pra gente é utilizado aqui no nosso portal, certo? Para pagar as contas do portal, que ele se autopaga. Então, é por conta disso que vocês não veem a gente fazendo propaganda e nem nada do tipo. O portal não é poluído, cheio de propagandas, porque os nossos apoiadores mantêm, né, as contas do portal em dia, certo? Lembrando que a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está em quase todas as plataformas de podcast. Se você puder, se inscreve lá no nosso Spotify e vira nosso seguidor, que isso é muito bom para a plataforma mostrar mais, né, para as pessoas que o nosso canal está ativo, e ele é um dos que mais cresce nesse meio aqui no Brasil. Pelo menos ano passado foi, vamos ver esse ano, certo? Então, valeu galera, por hoje é só. Fortuna!